Velho pobre e inútil, riram os filhos ao abandoná-lo na estrada. Mas ele guardava 8 milhões. O que você está prestes a ouvir vai fazer você repensar completamente o valor que dá aos seus pais. Um homem de 78 anos, humilde, simples, trabalhador a vida inteira. 3 filhos que ele criou com sacrifício. E uma noite em que esses filhos o abandonaram literalmente numa estrada deserta, rindo dele, chamando de peso morto. Mas o que esses filhos não sabiam é que aquele velho guardava um segredo. 8 milhões de reais. Escondidos. Acumulados em décadas de trabalho duro e economia silenciosa. E quando a verdade veio à tona, a vida desses filhos desmoronou de uma forma que eles jamais imaginaram. Esta é uma história real sobre ganância, arrependimento, e como Deus honra quem honra pai e mãe. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer. Seu Joaquim tinha 78 anos e trabalhará a vida inteira como pedreiro. Mãos calejadas, costas curvadas pelo peso dos anos carregando sacos de cimento e tijolos. Viúvo há 10 anos, ele morava sozinho numa casa simples no interior de Minas Gerais. Seus 3 filhos haviam crescido e ido embora para a capital em busca de vida melhor. Carlos, o mais velho, tinha 45 anos e trabalhava como gerente de loja. Ricardo, o do meio, tinha 42 e era representante comercial. E Paula, a caçula, tinha 38 e trabalhava como administradora numa empresa. Nenhum deles havia prosperado muito financeiramente, mas viviam vidas confortáveis na cidade grande. Seu Joaquim, por sua vez, continuava na casa onde criará os filhos. Continuava levantando cedo, cuidando da pequena horta no quintal, consertando coisas pela vizinhança para ganhar uns trocados. Era conhecido por todos como um homem honesto, trabalhador, de poucas palavras e muita dignidade. Mas algo estava mudando. A idade começava a pesar. Seu Joaquim começou a ter dificuldades para caminhar. Uma dor persistente no joelho que os médicos disseram ser artrose avançada. Ele precisava de ajuda. Precisava dos filhos. Durante meses, ele ligou para os 3. Sempre com a mesma resposta: pai, estou ocupado agora. A gente conversa depois. Ou, pai, eu não posso ir aí agora, tenho muito trabalho. Ou ainda, por que o senhor não vende essa casa velha e vem morar no asilo? Lá tem gente para cuidar do senhor. Asilo. A palavra doía mais que qualquer artrose. Seu Joaquim nunca imaginou que os filhos que ele criará, para quem dera tudo que tinha, sugerissem que ele fosse morar no asilo. A situação de seu Joaquim piorou. Ele caiu no banheiro certa noite e ficou no chão por 3 horas até conseguir se levantar. Quando finalmente conseguiu pegar o telefone, ligou para Carlos, o filho mais velho. Eram 2 da manhã. Alô? Carlos atendeu, irritado. Meu filho, eu caí. Estou machucado. Acho que preciso de ajuda, seu Joaquim disse, a voz fraca. Pai, são 2 da manhã. O senhor não pode ligar para a ambulância? Eu tenho que trabalhar amanhã cedo. A gente conversa de manhã, e Carlos desligou. Seu Joaquim ficou ali, sozinho na escuridão, sentindo uma dor muito maior que a física. Era a dor da rejeição. Do abandono. De perceber que, para seus próprios filhos, ele havia se tornado um fardo inconveniente. Na semana seguinte, os 3 irmãos se reuniram. Não para visitar o pai, mas para decidir o que fazer com ele. Eles se encontraram num restaurante em Belo Horizonte, a 200 quilômetros da cidade do pai. A gente precisa resolver isso de uma vez, Carlos disse, cortando o bife. O velho está ficando senil. Não consegue mais cuidar de si. E nenhum de nós tem estrutura para ele morar com a gente. Asilo é a única opção, Ricardo concordou. Tem uns baratos por aí. Tipo 1.500 por mês. A gente divide em 3, dá 500 cada. Nem vai doer no bolso. Paula, a única que ainda tinha algum remorso, hesitou. Mas gente, é nosso pai. Ele trabalhou a vida inteira pra gente. E a gente agradece, Carlos respondeu, cínico. Mas agora ele virou um peso. A realidade é essa. A gente tem nossas vidas, nossas famílias, nossos problemas. Não dá pra ficar cuidando de velho. Paula não disse mais nada. No fundo, ela também não queria a responsabilidade. Era mais fácil concordar e dividir a culpa entre os 3. Eles ligaram para seu Joaquim e disseram que vinham buscá-lo no sábado seguinte. Que tinham encontrado um lugar bom para ele. Seu Joaquim entendeu o que isso significava. Seu coração se partiu, mas ele não tinha forças para lutar. Estava cansado. Velho. E aparentemente, inútil para os próprios filhos.
No sábado, os 3 filhos chegaram na casa do pai. Carlos dirigia. Seu Joaquim já estava na porta, com uma malinha pequena. Ele havia empacotado poucas roupas, alguns documentos, e uma foto antiga da família, quando os filhos ainda eram crianças e o olhavam com amor e admiração. Vamos, pai. Entra no carro, Carlos disse, nem sequer ajudando o pai idoso a entrar no veículo. Seu Joaquim entrou devagar, sentindo cada dor nas articulações. Sentou no banco de trás, entre Ricardo e Paula. Carlos ligou o carro e saiu. Durante todo o trajeto, os 3 irmãos conversaram entre si sobre assuntos triviais, futebol, trabalho, fofocas. Como se o pai nem estivesse ali. Seu Joaquim olhava pela janela, vendo a paisagem que conhecia a vida toda ir ficando para trás. As lágrimas desciam silenciosas pelo rosto enrugado. Ele não chorava com barulho. Chorava por dentro, onde a dor era mais profunda. Depois de 1 hora de viagem, Carlos parou o carro numa estrada deserta. Era uma área de mata, sem casas por perto. Seu Joaquim estranhou. Por que você parou aqui, filho? Carlos desligou o carro e se virou. Pai, a gente conversou, e decidimos que asilo é muito caro. A gente não tem condições de pagar. Seu Joaquim sentiu o sangue gelar. Como assim? O senhor vai ter que se virar, Ricardo disse, abrindo a porta e saindo. O senhor trabalhou a vida toda, deve ter guardado alguma coisa. Usa isso. Mas eu não tenho nada, seu Joaquim protestou, a voz trêmula. Vocês sabem que eu sempre vivi no aperto. Então vai ter que pedir ajuda para alguém, Paula disse, também saindo do carro. A gente não pode mais carregar esse peso. Carlos abriu a porta de trás e praticamente puxou o pai para fora. Seu Joaquim quase caiu, segurando-se na porta. Vocês não podem fazer isso. Eu sou o pai de vocês. Eu trabalhei a vida inteira para dar tudo para vocês. E a gente agradece, Carlos disse, pegando a malinha do pai e jogando no chão. Mas agora cada um tem que cuidar da própria vida. O senhor é adulto, se vire. Velho pobre e inútil, Ricardo riu, voltando pro carro. Passou a vida inteira sendo burro de carga e não juntou nada. Agora quer que a gente limpe sua bunda? Os 3 entraram no carro. Seu Joaquim se arrastou até a janela do motorista, batendo no vidro. Meus filhos, por favor. Não me abandonem aqui. Eu não consigo nem andar direito. Carlos deu ré, quase atropelando o pai. Tchau, velho. Boa sorte, e saiu em alta velocidade, levantando poeira. Seu Joaquim ficou ali, no meio da estrada, segurando a malinha, vendo o carro dos filhos desaparecer no horizonte. Ele caiu de joelhos na terra, soluçando. Não de dor física, mas de uma dor da alma que não tem nome. A dor de ser desprezado por aqueles que você mais amou. O que os filhos de seu Joaquim não sabiam é que o velho guardava um segredo. Um segredo de décadas. Desde jovem, seu Joaquim tinha uma prática. De cada salário que recebia, guardava 20%. Não em banco. Em dinheiro vivo. Escondido. Quando ficou viúvo, sua esposa deixou uma pequena herança de um terreno que foi vendido. 50 mil reais na época. Seu Joaquim não gastou nada. Guardou tudo. Durante 10 anos, ele continuou trabalhando, continuou economizando, continuou guardando cada centavo que podia. Ele tinha 8 milhões de reais. Escondidos em diversos lugares, enterrados no quintal dentro de potes lacrados, dentro das paredes da casa, embaixo do assoalho. Ele nunca contou para ninguém. Nem pros filhos. Porque queria testar. Queria ver se os filhos o amavam pelo que ele era, ou pelo que ele tinha. E agora ele sabia a resposta. Eles não o amavam. Só o toleravam. E quando ele se tornou inconveniente, descartaram-no como lixo. Mas seu Joaquim não era um homem qualquer. Ele tinha dignidade. E mesmo machucado, humilhado, abandonado na estrada, ele tinha um plano. Ele caminhou, mancando, segurando a malinha, até encontrar uma casa. Bateu na porta. Uma senhora idosa atendeu. Quando viu aquele velho machucado, ela o acolheu imediatamente. Deu-lhe água, comida, um lugar para descansar. O que aconteceu com o senhor? Ela perguntou, preocupada. Meus filhos me abandonaram na estrada, seu Joaquim disse, simplesmente. A senhora ficou horrorizada. Como pode? Isso é crime. A gente precisa chamar a polícia. Não, seu Joaquim disse, firme. Eu não quero envolver polícia. Isso é entre mim e meus filhos. E Deus. Ele pediu se podia usar o telefone.
Ligou para um advogado amigo de décadas, Dr. Milton. Contou tudo. Pediu para ele ir até sua casa, seguir as instruções que ele daria, e recolher todo o dinheiro escondido. E preparar alguns documentos muito importantes. Dr. Milton fez tudo exatamente como seu Joaquim pediu. Nos dias seguintes, ele foi até a casa de seu Joaquim, recolheu os 8 milhões de reais, depositou tudo em contas bancárias e investimentos. E preparou um testamento. E mais algumas surpresas para os filhos ingratos. Enquanto isso, Carlos, Ricardo e Paula voltaram para suas vidas como se nada tivesse acontecido. Nenhum deles perdeu uma noite de sono pensando no pai abandonado. Na verdade, eles se sentiram aliviados por terem resolvido o problema. Mas 3 semanas depois, algo estranho começou a acontecer. Carlos foi demitido do emprego. Sem justa causa, sem explicação. Simplesmente chamado no RH e desligado. Ele tentou processar, mas não conseguiu. A empresa tinha respaldo legal. Ricardo, uma semana depois, bateu o carro. Num acidente estranho, inexplicável. Ele jurava que havia olhado antes de virar, mas um caminhão surgiu do nada e atingiu seu carro em cheio. Ele sobreviveu, mas ficou com sequelas, uma perna quebrada que precisou de cirurgia e meses de fisioterapia. Paula, na semana seguinte, descobriu que o marido estava tendo um caso. E pior, estava desviando dinheiro da conta conjunta deles. Quando ela confrontou, ele pediu divórcio e saiu de casa levando metade de tudo. Os 3 irmãos, que antes viviam vidas confortáveis, de repente estavam em crise. Carlos desempregado. Ricardo com dívidas médicas e sem poder trabalhar. Paula divorciando e com as finanças destruídas. Eles se reuniram novamente, dessa vez não no restaurante chique, mas na casa de Carlos, tentando entender o que estava acontecendo. Isso é coincidência demais, Paula disse, nervosa. Tudo começou depois que vocês sabem. Depois que largamos o velho na estrada, Ricardo completou, cínico mesmo com a perna engessada. Ah, para com essa superstição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim, Paula gritou. A Bíblia diz, Carlos. Honra teu pai e tua mãe. A gente desonrou. A gente jogou nosso pai fora como lixo. E agora Deus está nos castigando. Deus não existe, Carlos respondeu, mas sua voz não tinha convicção. No fundo, ele também estava começando a se perguntar se não havia uma conexão. Um mês após o abandono, os 3 irmãos receberam uma carta. Era do advogado Dr. Milton. Uma carta registrada, formal, que dizia o seguinte. Asterisco prezados Carlos, Ricardo e Paula asterisco. Asterisco sou advogado do Sr. Joaquim Ferreira da Silva, pai de vocês. Venho por meio desta informá-los de que meu cliente está vivo, bem, e sob meus cuidados jurídicos asterisco. Asterisco fui instruído a comunicar que o Sr. Joaquim possui um patrimônio de 8 milhões de reais, acumulado durante décadas de trabalho e economia asterisco. Asterisco conforme testamento registrado em cartório, este patrimônio seria dividido igualmente entre os 3 filhos após o falecimento dele. No entanto, diante dos recentes acontecimentos, especificamente o abandono criminoso do Sr. Joaquim numa estrada deserta, o testamento foi alterado asterisco. Asterisco os 3 foram deserdados. A totalidade do patrimônio será doada para instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados asterisco. Asterisco ademais, o Sr. Joaquim está considerando entrar com processo criminal contra os 3 por abandono de incapaz, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão asterisco. Asterisco ele me instruiu a dar a vocês uma chance, se vierem pessoalmente, de joelhos, pedir perdão, ele considera não processar. Mas a deserdação é irreversível asterisco. Asterisco vocês têm 7 dias para responder, asterisco. Asterisco atenciosamente, Dr. Milton Carvalho asterisco. Os 3 irmãos leram a carta em choque absoluto. 8 milhões. O pai que eles achavam que era pobre, miserável, inútil, tinha 8 milhões de reais. E eles haviam perdido tudo. Por ganância. Por falta de amor. Por falta de humanidade. Carlos amassou a carta, furioso. Isso é mentira. O velho não tem dinheiro nenhum. É golpe. Mas Ricardo, mais racional, fez uma pesquisa. Encontrou o Dr. Milton, advogado respeitado, registro real. Ligou pro cartório. Confirmaram. Havia um testamento registrado em nome de Joaquim Ferreira da Silva. Com patrimônio declarado de valor significativo. Era verdade. Tudo era verdade. Paula desabou em lágrimas. A gente jogou fora 8 milhões, a gente jogou fora nosso pai,
por que a gente fez isso? Por que a gente foi tão cruel? Os 3 filhos, destruídos financeiramente e agora moralmente, decidiram ir. Não pelo dinheiro, já sabiam que não teriam um centavo. Mas pelo remorso. Pela culpa que estava comendo eles vivos. Eles dirigiram até o escritório do Dr. Milton. Quando chegaram, foram levados a uma sala. E lá estava seu Joaquim. Sentado numa cadeira confortável, com roupas novas, bem cuidado. Ele olhou para os 3 filhos com uma expressão que eles nunca tinham visto. Decepção profunda misturada com tristeza. Os 3 caíram de joelhos. E pela primeira vez em décadas, choraram de verdade. Pai, Carlos começou, a voz embargada. Pai, eu sinto muito. A gente errou. A gente errou muito. A gente foi egoísta, cruel, desumano, Ricardo continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O Senhor não merecia aquilo. O Senhor nunca mereceu. Paula soluçava descontroladamente. Pai, o Senhor nos deu tudo. Trabalhou até quebrar o corpo pra gente ter estudo, comida, roupa. E a gente jogou o Senhor fora. Como se o Senhor fosse nada. Seu Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse, com voz firme mas triste. Vocês não me abandonaram numa estrada. Vocês me abandonaram há anos. Quando pararam de me visitar. Quando pararam de me ligar. Quando eu me tornei inconveniente. Aquela estrada foi só o símbolo de um abandono que já vinha acontecendo há muito tempo. Os 3 baixaram a cabeça, envergonhados. Eu guardei esse dinheiro a vida inteira, seu Joaquim continuou, não por ganância. Mas porque eu queria ter certeza de que meus filhos me amavam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E vocês falharam no teste. Pai, a gente não sabia, Carlos tentou argumentar. E se soubessem, teriam me tratado diferente, seu Joaquim o cortou. É exatamente esse o problema. O amor de vocês era condicional. Enquanto eu fosse útil, vocês me toleravam. Quando eu virei um peso, me descartaram. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Eu perdoo vocês, seu Joaquim finalmente disse. Porque eu sou cristão. Porque Deus me ensinou a perdoar. Mas perdoar não significa que não há consequências. Vocês perderam a herança. Perderam minha confiança. E agora vão ter que viver com as escolhas que fizeram. Seu Joaquim não processou os filhos criminalmente. Mas manteve a deserdação. Os 8 milhões foram doados para um lar de idosos, uma creche para crianças carentes, e uma instituição que cuida de animais abandonados. O dinheiro que ele acumulou a vida toda foi usado para ajudar quem realmente precisava. Nos anos seguintes, os 3 filhos tiveram que reconstruir suas vidas do zero. Carlos conseguiu um emprego mais humilde, aprendeu a viver com menos. Ricardo se recuperou do acidente e voltou a trabalhar, mas com uma humildade nova, forçada pelo sofrimento. Paula reconstruiu sua vida após o divórcio, mais forte mas marcada pelo arrependimento. E algo mudou neles. Eles começaram a visitar o pai regularmente. Não por interesse, sabiam que não havia herança. Mas por remorso. Por querer recuperar, mesmo que parcialmente, a relação que destruíram. Seu Joaquim os recebia. Não com o amor incondicional de antes, isso tinha sido ferido de forma irreparável. Mas com a graça de quem entende que pessoas erram, e que arrependimento verdadeiro merece uma chance. 5 anos depois do abandono, seu Joaquim faleceu dormindo, aos 83 anos. No velório, os 3 filhos choraram. Mas não choravam pela herança perdida. Choravam pelo pai que tinham perdido muito antes, pelas próprias mãos. No testamento final, havia uma última surpresa. Seu Joaquim deixou uma carta para cada filho. Asterisco meu filho minha filha asterisco. Asterisco se você está lendo isso, eu já parti. Quero que saiba que eu perdoei vocês de verdade. Não guardo rancor. Mas quero que essa história sirva de lição asterisco. Asterisco honra teu pai e tua mãe. Não é só um mandamento. É uma lei espiritual. Quando você desonra seus pais, você abre portas para maldições na sua vida. Quando você honra, você abre portas de bênçãos asterisco. Asterisco o dinheiro que eu tinha não era o mais importante. O mais importante sempre foi o amor, o respeito, a dignidade. E isso vocês me tiraram. Mas Deus me honrou mesmo assim. E castigou vocês, não por vingança, mas para ensinar asterisco. Asterisco espero que vocês tenham aprendido. Espero que tratem seus próprios filhos diferente. E que nunca, nunca façam com seus pais o que fizeram comigo asterisco. Asterisco vou em paz. Nos veremos novamente. Seja no céu,
se vocês escolherem seguir a Cristo. Ou no julgamento final, se não escolherem asterisco. Asterisco com amor eterno, mesmo ferido, papai. Asterisco. Esta história carrega uma verdade que muitos ignoram. Honrar pai e mãe não é opcional para quem serve a Deus. É mandamento. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E em Efésios capítulo 6, versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Quando você desonra seus pais, você quebra uma lei espiritual. E as consequências vêm. Não porque Deus é vingativo, mas porque Ele estabeleceu princípios que regem a vida. Quantos filhos hoje tratam seus pais como fardo? Quantos os colocam em asilos e nunca mais visitam? Quantos os ignoram, os desprezam, os tratam como inconvenientes? Esta história é um alerta. Seus pais podem não ter dinheiro. Podem não ter nada de valor material. Mas eles têm valor inestimável diante de Deus. E como você trata eles determina como Deus vai tratar você. Se você tem pais vivos, honre-os. Visite-os. Ligue para eles. Cuide deles na velhice, como eles cuidaram de você na infância. Não por obrigação, mas por amor. Por gratidão. Por obediência a Deus. E se você já falhou, como os filhos dessa história, ainda há tempo. Peça perdão. Mude. Restaure. Porque Deus é Deus de segundas chances. Mas não teste a paciência dele. Não espere até ser tarde demais. Compartilhe esta história. Alguém precisa ouvir isso hoje. Alguém está maltratando os pais e não percebe a gravidade. Seja você um instrumento para acordar essa pessoa. Que Deus abençoe você e sua família. Que você honre seus pais todos os dias da vida deles. E que você colha as bênçãos que vêm desse mandamento cumprido. Até a próxima história que vai transformar sua vida.